Abra sua Bíblia nós vamos ter uma rápida recapitulação a partir de Juízes 6. Essa mensagem chama-se Israel sob a liderança de Gideão, parte 2, porque semana passada foi parte 1 e os meus cálculos não deram certo, vai ter que ter a parte 3. Infelizmente ou felizmente, meus cálculos não deram certo, vai ter que ter a parte 3. Gideão foi chamado por Deus para libertar Israel num tempo terrível, um nível baixo. Seu pai adorava Baal, o pai de Gideão, o pai, tipo pai, marido da mãe, adorava Baal. Os midianitas roubavam tudo que os israelitas plantavam. A cidade adorava Baal. O pai de Gideão tinha um altar no centro da cidade, dedicado a Baal. Os midianitas conheciam o pai de Gideão como um adorador de Baal. Sua fama ia lá para o outro lado. E o povo tem passado décadas de irresponsabilidade, não fazer o que Deus mandou. O que Deus mandou? Expulse os inimigos. E quando você começa a ler o livro de Juízes, uma das principais frases é: a tribo fulano de tal não expulsou, tribo de Benjamim não expulsou, tribo de Judá não expulsou, Rúben não expulsou. Ninguém quer fazer o papel, ninguém quer fazer o que tem que ser feito, e ainda vai se vendendo, se bandeirando para os outros deuses. Gideão está malhando trigo numa caverna, escondido, num lagar, lugar onde faz vinho, não trigo, que é para os midianitas não tomarem. Ele tenta salvar alguma coisa, e Deus diz: o Senhor é contigo, um homem valente. E Gideão diz: olha, se o Senhor é conosco, por que aconteceu? Por que aconteceu tudo isso? Gideão tem uma percepção de que é o anjo do Senhor. Mais tarde ele vai fazer um teste desnecessário com esse anjo do Senhor. Mas a sua primeira missão foi derrubar o altar de Baal. E essa missão, irmãos, a gente pode mapear ela em 3 níveis. Em primeiro lugar, derruba. Ele foi lá e o Senhor lhe disse: derruba o altar de Baal. A partir de capítulo 6, versículo 25. Derruba. Então talvez você tenha algum Baalzão, algum altar muito forte, alguma coisa muito pagã, alguma relação muito proibida na Escritura que precisa ser derrubada. Segundo nível é: edifica um altar do Senhor em cima desse. Às vezes não adianta só derrubar o altar pagão. É preciso colocar um altar do Senhor em cima. É preciso ter mudança de paradigmas. E o terceiro nível foi: e ofereça holocausto ao Senhor em cima desse altar. Isso foi chocante, porque a cidade acordou no outro dia, o altar de Baal derrubado. Quem fez isso? Foi Gideão, filho de Joás. E o pessoal vai para o pai dele: pô, teu filho derrubou o altar de Baal. E é interessante a resposta que o velho dá, porque essa resposta já é de alguém que está mudando. Talvez seu filho conversou com ele, alguém que está se convertendo. Ele disse: olha, foi ele que derrubou o altar de Baal. Então Baal não é Deus? Deixa Baal resolver. Se Baal é Deus, Baal vai castigar o meu filho. É muito bonito o que acontece depois daí, porque a partir de versículo 33, capítulo 6, versículo 33, a Bíblia diz assim: e todos os midianitas e amalequitas, porém, do Oriente se juntaram. É muita gente, é muita tribo, e passaram a se acampar no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiezritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir,
enviou ainda mensageiros a Azer, Zebulon e Naftali, e saíram para o encontro dele. Bom, você pensa que Gideão está bem, mas ele tem crises. Porque essa história da liderança de Gideão vai mostrar o quanto Deus é soberano. Porque assim, eu desistiria de Gideão. Mas ele vai testar Deus. Se é o Senhor que está conosco, vou fazer o teste da lã. Amanhã eu queria que essa lã, que esse algodão aqui, só ele tivesse molhado e em volta tivesse seco. Aconteceu. Aí ele fala, não estou satisfeito, eu quero que agora aconteça o contrário. Que só ele esteja seco e em volta esteja molhado. E assim aconteceu. Um aviso, não faça teste de Gideão. Existem coisas na Bíblia que são únicas, são para o nosso ensino, como diz Romanos 15. Elas não estão lá para ser repetidas. É tipo Abraão sacrificando seu filho. Não faça isso. Também o teste de Gideão não é para ser feito. Você vai botar o algodão no terraço e vai dizer, Senhor, se o que eu estou pensando é do Senhor, amanhã só este algodão estará molhado. Não vai rolar. Não faça isso. E existem coisas que nem precisam testes. Por exemplo, estou loucamente apaixonada por um homem, mas ele é um bandista. Vou fazer o teste de Gideão. Pastor, é a vontade de Deus? Dá vontade de dar um cascudo na pessoa, não dá? Pastor, é a vontade de Deus? Tem coisa que está muito óbvia. Tem coisa que está muito clara. O Senhor não quer que o seu povo faça esse tipo de aliança, que é o casamento, com pessoas que não servem ao Senhor. Não precisa ser um bandista, com todo respeito aos umbandistas, mas pode ser qualquer pessoa que não sirva ao Senhor. Pode ser ateu, pode ser quem for. Se não serve ao Senhor, já está preanunciado de que 10% desses casamentos serão desastres, mesmo que eles não acabem. Você vai olhar para a mulher, como eu tenho feito uma pesquisa desde a minha juventude. Você olha para as mulheres quando elas chegam ali aos 40, aos 50. Aí você pensa, puxa vida, era tão vívida na igreja, era tão feliz, tinha uma cara, tinha vida, né? Aí se meteu nessa, olha a cara da mulher, né? Vem para a igreja sozinha, com a cara de velório, com uma tristeza, um peso sobre os ombros, que é uma coisa medonha. Mas na época ela achou que sabia mais do que todo mundo. Ela achava, não, porque falou pastor, falou pai, falou mãe, falou todo mundo. Não. Vocês aqui que são pessimistas. E ela mostrou exemplos de casamento de crente que não deram certo. Disse, olha, fulano casou com crente, nem deu certo. Aí ó. E agora? Né? Quando você quer fazer uma coisa errada, você dá seu jeito. Você dá seu jeito. Se você quer fazer uma coisa errada, você dá seu jeito de achar que é certo e depois vai dizer que isso era certo mesmo e pronto. Tem um provérbio que diz assim, quando uma pessoa acredita que um quadrado é redondo, vai fazer tudo para arredondar. E depois vai dizer que esse quadrado era redondo por natureza. Quando você quer fazer uma coisa errada, acabou-se. Então tem coisas para as quais eu não preciso de teste de Gideão. Já está aqui, ó. Já foi respondido. Aí Gideão faz esse teste. O Senhor responde, né? Do jeitinho que ele pediu. Aí lá, agora eu creio. Vamos lá, vamos libertar Israel. O exército que Deus vai usar é muito esquisito. Capítulo 7, versículo 2, disse assim: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Então Deus disse: o exército está muito grande. E só vieram 4 tribos, tá? Está muito grande, vamos reduzir isso aí. A maneira como Deus vai reduzir é estranha. Em Deuteronômio 20 já existia uma redução programada com as regras da guerra. Eram 3 regrinhas. Uma delas é assim: quem tiver com medo, volte. Pronto.
Essa era a regra de Deuteronômio 20. Está com diarreia de medo, está se borrando de medo, volte. Tem lugares na obra que não é para medroso. Né? Tiver volte. Segunda regra é: casou e não curtiu ainda como era para curtir assim no começo do casamento, volta, cara, né? Vai ser feliz, vai viver a alegria do pobre, né? Volta. Uma terceira regra é: comprou um terreno e não consagrou. Não sei bem o que significa isso naquele contexto, volte. E o negócio do casamento era o seguinte: é para que você não morra na guerra e outro desfrute. Bem pensado, né? Do terreno era meio parecido, para que você não morra na guerra e outro a desfrute. Dessas três regras, apenas uma vai ser aplicada, né? Que é a do medo. Veja o versículo 3: apregou aos ouvidos do povo dizendo: quem for tímido e medroso, volte. E aí voltaram quanto? 22 mil. É muita gente com medo. Os caras nunca foram à guerra, ficaram todo aquele tempo acomodados ali, né? Tentando se adaptar aos pagãos, não fizeram a guerra, tinha que fazer. Essa nova geração não é como aquela de Josué, né? Aí Gideão falou: quem tiver com medo, volte, né? Seu Josué, eu queria voltar, não vou mentir para o senhor não, eu estou com medo. Estou me borrando de medo, tá? Assim, foi mal aí, né? Quem sabe. Eu já vi isso em evangelismo, né? A gente foi fazer um grande evangelismo numa cidade chamada Oroz. Eu liderava uma organização, sertão cearense, não é como evangelizar aqui. E um rapaz chegou para mim e falou: cara, eu não estou preparado. Falar a verdade, eu estou com medo, estou esquisito, não estou pronto, não é? Não estou preparado. Aí vaza 22 mil, fica quanto? 10 mil. É um bom número, né? Deus falou: tem muito. Deus disse: é para vencer com poucos, para que Israel não se glorie, para que Israel diga: foi a minha força. Não é para vencer com desse tanto de gente. Aí vai ser aplicada uma técnica esquisitíssima. Versículo 4: disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu disser: este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser: esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, este porá à parte. Como também todo aquele que se abaixa de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber água. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. Esquisito. Quem lambe a água vai, quem não lambe não vai. Estranho isso. Por que essa regra? Você tem os que lamberam e os que se ajoelharam, caíram de joelho. É muito importante que você entenda o que aconteceu aqui, né? Lambe a água levando a mão à boca. Essa é a ideia, né? Não pense que o cara chegou lá feito cachorro. Não é isso. Ele chega, lambe a água levando a mão à boca. Os outros chegam e se ajoelham na água, e já se esbalda na água. O lambedor nem entrou na água.
Qual é a lição de guerra aqui? Os outros estão cansados, mortos, são relapsos, não são vigilantes. E há uma grande tendência de serem preguiçosos. O lambedor da água é esperto. Ele é igual o macaco. Já viu o macaco tomando água no rio? Né? Especialmente rio que tem crocodilo. Né? Macaco não vai chegar. Não, macaco é. Estou fazendo bem o macaco aí. Né? Então, porque o macaco está esperto, né? Macaco é a macaca, né? O macaco está com uma visão periférica do ambiente. É guerra! Estamos em guerra. Aí o outro chega, se joga na água. Eu acho que alguns já chegaram mergulhando de cabeça. Ainda bem que cheguei nessa água, né? Alguns caíram de costas, outros bolaram na água, né? Etc. Outro já pulou de faca. É tudo irresponsável. Os guerreiros são os 300. Os guerreiros são os 300. Compare isso com 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo anda, no caso aqui os midianitas, né? Anda em derredor, procurando alguém que possa tragar. Não vou falar dessa fonte de Arode. Vou falar da sua vida. Em termos de vigilância, neste momento da sua vida, você está entre os 300 ou entre os que não têm muita percepção do que está acontecendo, dos que não têm o desconfiômetro espiritual ligado, dos que não querem perceber a ação do inimigo? Você está entre esses ou você está entre os 300? Prudentes, né? O macaco, se ele sentir qualquer alteração na água, né? E os outros, vaza tudo de uma vez, né? Aviso total. Assim fazem também alguns veados, assim fazem também alguns gnus, assim fazem também outros animais que vêm a beber e sabem que tem perigo em derredor. Meus irmãos, a vida cristã é de perigo. O inimigo não está no inferno. O inimigo está onde? Está onde? Em derredor, bem pertinho, né? O diabo anda em derredor. Tem dia que você pensa assim, rapaz, parece que o diabo está aqui em casa. Não, não parece, está. Tem dia que está, né? Rapaz, parece que o diabo usava aquela pessoa. Usava. O diabo anda em derredor. É macaco bebendo água toda hora. Toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Então, agora, eu gosto dos números de 300 para 10 mil. Qual é a porcentagem? Zero 0,3%. Vou botar 5%, assim, vou ser bem generoso, assim, mas muito generoso. 0,5%, né? Vou sair de 0,3, vou botar mais 2 décimos. E ficamos com 0,5%, 0,5%. Se essa lógica se aplica à vida cristã, talvez apenas 0,5% dos cristãos estão muito vigilantes. Muito. Percebendo o perigo de longe. Alguns sabem que o perigo existe. Esses outros sabiam que os midianitas podiam estar ali? Sabiam. Mas os que levam a mão na boca apenas lambem, eles não apenas sabem, eles agem como se soubessem. Eles não vão cair de joelho. Olha, eu fico pensando, fosse eu, né?
naquele exército. Eu que gosto de água, eu gosto muito de água, né? Aí eu chegava lá cansado, aí eu me esbaldava de água, né? Mas não é para ser assim. É guerra, irmãos. É guerra. Então Deus disse: vai apenas 300. E com esses 300 vencerás a batalha. Aí eu lhe pergunto: Gideão agora vira um homem de fé? Não. Porque agora piorou para Gideão. Imagina, começou com 32 mil. Quando Deus tirou 22 mil, o Gideão já deve estar pensando assim: isso não vai dar certo. Ficou 10 mil? Todos os povos aqui do Oriente em redor estão reunidos aqui, nós vamos só com 10 mil? Se não vai dar certo. Aí Deus reduz esses 10 mil para 300. Aí Gideão pensa assim: agora é que não vai dar certo mesmo. Pelo que somos informados, naquela noite Gideão não dormiu. Ele ficou assim: meu Deus, isso não vai dar certo. Por quê? Porque não vai dar certo. Porque no 300 não vai dar certo. Deus deve estar louco. Não vai dar certo, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo. Gideão está pensando apenas no nível natural. Ele não sabe que Deus pensa todas as soluções. Então ele está pensando assim: 300 para enfrentar 10 mil. Os 300 são engolidos. Com um raciocínio natural, claro que 300 perdem. Se não houver uma super estratégia. E em guerra, sempre tem super planos. Há muitos super planos em guerra que fazem com que o grupo menor seja mais forte. Mas Gideão só está pensando em lógica. 300 não ganha de 10 mil. Por melhores que esses 300 sejam, não ganha. Aí Deus toca no coração de Gideão. E é muito bonito o que vai acontecer aqui. Eu quero narrar para você. Versículo 9. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes a atacar, desce tu e teu moço para o arraial. Deus está dizendo assim: está com medo, está duvidando de mim, Gideão? Então vou te dar uma outra prova. Está duvidando de mim? Vou te dar outra prova. Aí Gideão desce. Deus mandou descer: leva o teu moço contigo. Mandou descer. Ele está descendo rumo ao exército inimigo. E quando se aproxima do exército inimigo, ele ouve 2 soldados conversando. Um deles fala assim: cara, eu tive um sonho. Um sonho muito estranho. Era estranho mesmo, é um sonho esquisito. Ele sonhou com o quê? Vocês nunca leram? Não, Juízes, Gideão, Gideão sonhou com o quê? Com pão. Talvez vocês nunca tenham sonhado com pão, né? Pois é, esse aqui. E não pense num pão francês, que o cara fica pensando na cultura dele. Não, volte-se para aquela cultura. É um pão redondo. De que era feito o pão? Pão de cevada. Coisa importante naqueles dias, definitivo para a vida. Da cevada vinha muita coisa, inclusive a cerveja israelense, a cerveja egípcia, não é? O vinho de cevada. Os bebedores agora acordaram assim, não foi? Se empolga não, tá, irmão? Estou dando só a informação histórica, tá bom? Fazia muita coisa. Inclusive pão, né? Aí o cara tem um sonho mais maluco. Eu nunca vi um sonho tão maluco. Nem aquele sonho do Raul Seixas, né? O dia que a terra parou, né? Esse sonho do cara é maluco. O cara disse: eu sonhei com um pão que girava. Um pãozão, um pão enorme. Aqui na minha imaginação já parece um disco voador, né? Um pão redondo voando assim. E o pão voava e voava.
e lá vem um pão, e esse pão vem com toda a velocidade e acerta onde? No arraial dos midianitas, embaixo do arraial dos midianitas, e acerta onde? Na tenda do comandante. E a tenda do comandante caiu de cima a baixo. E Gideão está ouvindo essa conversa. 2 soldados midianitas, o cara contando uns. Gideão deve estar pensando assim: esse cara aí é doido. E o cara que está ouvindo é que vai interpretar o sonho. Aliás, um deles vai interpretar o sonho, porque aí o cara pergunta: o que é isso? Aí o outro falou o quê? Qual é a interpretação do sonho sobre o pão? Isso aí é Gideão, cara. Esse pão aí que tu sonhou, isso aí é Gideão. E agora, Gideão, tu vai crer ou não? São pagãos a quem Deus deu um sonho, e a interpretação, um sonho maluquíssimo. Se fosse um pão francês, ia aparecer um míssil, né? Atingindo aquela pisnada, aquele pão manual, né? Enorme, aquele pão catarinense, né? Atingindo a tenda do comandante. É um pãozão, uma pizza voadora aqui. Pá! Quebrou. Você acha que quebra uma tenda não faz barulho? Não, quebrou a perna manca, né? Foi pior do que aquele temporal que a gente teve, né? O pão temporal quebrou de cima a baixo. E o comandante no sonho, né, cara? E o outro fala: ei, doido, isso aí é Gideão. É doido, Gideão é doido. O bicho é doido, rapaz. Né? Que onda é essa? Vou enfrentar Gideão, não. E Gideão está ouvindo. Está ouvindo. Agora ele crê, né? Interpretação literal do sonho. Tive um sonho, eis um pão de cevada rodava. É um disco voador para quem gosta, né, não? Rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante. E esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás. Lembra, eles conhecem o pai de Gideão. Filho de Joás, homem israelitas, nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, o que ele fez? Adorou. Só assim para Gideão adorar, né? Só assim para ele adorar. Tornou ao arraial e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. E a maioria de vocês conhece a estratégia. Como é a estratégia com 300 homens? A estratégia vai ser o seguinte: 300 para vencer 10 mil. Nem sempre a força está com o que tem maior número. Algumas batalhas foram vencidas porque o exército menor levou o exército maior para um cânion, para um corredor fechado de pedras, e ali ganhou forças dobradas. Sempre tem estratégias mirabolantes. Como é que funciona 10 mil contra 300? Simples: uma trombeta, um cântaro e uma tocha. A coisa era mais ou menos assim: quando Gideão ordenasse, eles tocariam trombetas. Quantas trombetas? 300. Experimente ouvir do nada 300 trombetas tocando ao mesmo tempo. Se eu colocasse num ambiente fechado 300 trombetas, num ambiente de vidro, talvez eu quebrasse o vidro. O som tem força. Tem um dos meus filhos, eu não vou dizer qual é. Uma vez a gente foi num show do Silvério Pérez e tinha uma banda militar que ia tocar o hino nacional antes. Essa banda estava organizada num palco maior do que esse, toda a banda em cima do palco, os tubas, trombones, trompetes, saxofones, todo mundo, banda completa. Eles iam trocar o hino nacional.
Esse meu filho não sabia e ficou aqui na frente da banda fazendo palhaçada, de frente para a plateia, de costa para o maestro, fazendo coisas que ele puxou a mãe dele, ele fazendo palhaçada. O maestro se aproxima, dá o sinal e começa o hino nacional. Você faz ideia do que aconteceu no cérebro dessa criança? Ele pulou 1,5 m, ele caiu, né? Aquela introdução do hino nacional, o menino, puf. Isto é som, é uma banda. Agora você imagina na mata, você não está esperando, não é? Você não está esperando, e 300 trombetas. Eu desmaiaria com as trombetas. Mas ainda tem as tochas e os cântaros de barro, que é para fazer depois das trombetas, né? O pessoal já está com o coração na mão só com o toque das trombetas. Agora tem que quebrar os cântaros. Imagine 300 cântaros de barro quebrando na mata. Você pensa que o Trump está invadindo a Coreia? O que aconteceu? O que é isso aqui? É 1 milhão de homens que está vindo? Quando começou a quebrar os cântaros, ele acabou de matar. E depois vem as tochas. E certamente um grito de guerra. Eu não vou fazer, porque um dia eu fiz aqui, acharam que meu grito ficou fino, então não vou fazer, né? Tipo, né? Acabou com os caras. Matou todo mundo. Não precisava mais de guerra. E para acabar de completar, além de uns desmaiarem, além de uns começarem a fugir, a Bíblia diz que eles começaram a usar a espada um contra o outro, não é? Olha, se tem uma oração de maldição que eu posso fazer para alguém, e porque eu gosto dessa, eu acho muito criativa, é se um dia pessoas se ajuntarem contra mim, eu vou dizer assim: Senhor, use um contra o outro. Se eu estou certo, que o Senhor bote um para furar o outro, para matar o outro, para falar mal do outro, para levar o outro à falência, não é? Eu espero nunca ter que usar. Mas eu acho até engraçado, né? Confuso. Nessa hora, meu irmão, eu ia dizer: eu profetizo confusão entre eles. Nessa hora eu ia virar neopentecostal, né? Então foi loucura. E uma grande vitória aconteceu com 300 homens. Irmãos, às vezes nós somos meio Gideão, né? Nós precisamos de uma prova, de outra prova, também mais outra, mais outra, mais outra. E às vezes Deus já deu. Deus não precisa dar provas. Deus não precisa dar provas. Mas nós queremos. E quando Deus vai interferir, aí nós queremos pensar como seria. E você não sabe pensar como Deus. Gideão jamais, ele só estava pensando em números. Deus é o dono de toda a sabedoria. Ele tinha uma sabedoria de guerra, ele tinha uma estratégia. E aqui eu queria inferir daqui 6 lições para a gente pensar sobre esse período da liderança de Gideão. Foi um período de guerras. Semana que vem nós vamos falar do fim da vida dele. Em primeiro lugar, um ministério sempre parece ser algo improvável. Improvável. Porque convenhamos, você com a sua mente, com a sua razão, você não escolheria Gideão, não é? Você diria: quer saber de uma coisa, Gideão? Vou chamar o outro, né? Para lá, rapaz, tudo é muito incrédulo. Ministério sempre é improvável, sempre é improvável. Nós olhamos para uma pessoa e às vezes não pensamos assim, que Deus vai fazer uma obra através daquela pessoa. E às vezes é preciso que essa pessoa seja estranha, esquisita, seja contra as proporções, né? Eu já vi gente, nós cego de igreja, mas nós cego, mas muito nós cego.
É aquele que o pastor ora para que Deus leve. E você volta lá e Deus está fazendo uma obra através daquele sujeito. Esquisito isso, né? De repente o cara vira homem. E de repente vira homem de Deus. Gideão é um grande incrédulo desde o começo. Lembra como ele reagiu ao anjo? Ele não tem uma palavra de fé. Ele não tem um, eis-me aqui, envia-me a mim. Não tem isso não. A primeira palavra dele foi: se o Senhor é conosco, por que essa meleca toda aqui? Por que dá tudo errado? Depois vem aquela palhaçada da lã. É só a lã, agora só em volta, só não sei o quê. Depois da divisão para os 300, ele passa a noite sem dormir, não crendo. E Deus tem que provar para ele: desce ao arraial, vai ver o negócio do sonho do pão. E o que Deus faz? A obra que precisa ser feita vai ser feita através de Gideão naqueles dias. Segundo lugar, a obra de Deus às vezes também parece improvável. Porque convenhamos, 300 mil, não é, eu falei 300 mil contra 10 mil, não, é 300 mil contra todos os povos do Oriente. É improvável. Eu já vi igrejas que para construir tinha que ter uma grande reserva na poupança. E quando eles começaram a construir, eles disseram assim: nós estamos construindo pela fé. E eu falei: então não, vocês não estão construindo fé de nada. Vocês estão construindo com fé na conta que vocês têm. Era preciso crer que Deus usaria os 300. Às vezes a obra de Deus é improvável, vai surgir dos lugares mais improváveis, de pessoas não tão capacitadas às vezes. Sim, às vezes de pessoas não tão capacitadas. Na Bíblia às vezes surge um sacerdote com conhecimento, mas às vezes um boiadeiro, um vaqueiro como Amós. Eu sou só um boiadeiro. Eu sou o cara da colônia. Mas se Deus quis me usar, que seja assim. Às vezes a obra de Deus é improvável. Em terceiro lugar, grandes revoluções começam em casa. A história mesmo de Gideão na obra de Deus começa quando ele destrói o altar que era do seu pai. Grandes revoluções começam em casa. Madre Teresa de Calcutá tinha uma frase que dizia assim: você quer paz mundial? Vá para casa e ame sua família. Tanta gente hoje falando em paz mundial, a casa é um bagaço. Tanta gente querendo ter autoridade sobre espíritos malignos e não tem autoridade sobre um menino de 7 anos. Você fala: vem cá, ele vou, não. Vem cá, menino. Não. Meu filho, venha cá, que eu lhe dou um chocolate, né? Grandes revoluções começam em casa. Quarto lugar, Deus pode usar qualquer pessoa para te convencer. Quem Deus usou para convencer Gideão? Um sacerdote? Um profeta? Um homem de Deus? Quem Deus usou para convencer Gideão? Os pagãos. Um sonho profético de um pão disco voador, uma pizza gigante que roda, destrói a tenda do comandante, e o outro interpreta dizendo: isso aí, meu irmão, é Gideão e eu estou fora. Eu acho que aquele ali foi o primeiro que vazou. Eu acho que aquele ali nem ouviu o toque da trombeta, né? Soldado pagão profético. Deus pode usar qualquer pessoa para convencer alguém a entrar nos trilhos. E não importa quem seja, Deus pode usar qualquer pessoa. Em quinto lugar, nada acontece sem um líder. O líder não precisa ser perfeito, mas tem que ser um líder. Quando às vezes surge um movimento, um ministério, eu faço a pergunta fatídica. Qual é a pergunta? Quem é o líder? Ah, não tem não, vai dar meleca. Vai dar em algum momento vai ter dissintonia. Nada
acontece sem um líder. Nós vamos abrir um trabalho acolá, não sei aonde. Quem é o líder? Enquanto não houver o líder definido, a coisa não entra em uma sintonia. E se Deus não levantar o líder? Não levantou. Eu não abro portas que Deus fechar. Tem gente que vai abrir com um pé de cabra, né? Se Deus não levantar, não levantou. Para mim é significativo. Paulo por 2 vezes quis pregar na Ásia e a Bíblia diz: e o Espírito de Jesus não permitiu. O que Paulo fez? Não, eu vou insistir em nome de Jesus. Não, o Espírito de Jesus não permitiu, não é hora. Talvez em outro tempo, em outra circunstância, mas naquele momento não é hora. E por último, meus irmãos, o penúltimo, desculpe, Deus usa soluções naturais. Muitas vezes. O problema é que o religioso, ele não quer uma solução natural. Ele quer uma solução o quê? Sobrenatural. Deus disse assim: não, 300 vence aquela multidão. Aí o cara pensa o quê? Anjos descendo, guerreando, carruagens de fogo. Não, Deus apenas dá uma solução natural: trombetas, tochas e cântaros. E um grito. Simples assim. Quando os israelitas foram entrar na terra de Canaã, eles tiveram muito medo dos cananeus, que era o povo da planície. O povo da planície tem carro de ferro. Israel nunca teve nem cavalo. Como é que vai enfrentar carros de ferro? Deus disse para Josué: o carro de ferro você vai queimar eles no fogo. Eu dou meu jeito nos carros de ferro. Eu uso abelhas. Imagina um cara dentro do carro de ferro, chega abelhas. Deus usa soluções naturais. Como é que derrota um gigante com um baixinho? Uma funda, uma pedra certeira. Ponto. Pega a melhor pedra. Acabou. Muitas vezes você vai ver isso na Bíblia. A solução é natural. O mais natural possível. Deus não quer ficar fazendo milagre toda hora. Se Deus ficar fazendo milagre toda hora, o milagre deixa de ser sobrenatural e passa a ser natural. O milagre não é natural. Deus não está nem aí para fazer milagre. Hoje meu milagre vai chegar. Como é que você sabe? Eu quero meu milagre, quero minha bênção, quero meu milagre, quero meu milagre. Milagre é sobrenatural. Passei numa igreja, estava escrito assim: aqui os milagres são naturais. Falei: então não é milagre, porque milagre não é natural. Milagre não é a regra. Milagre é a exceção. Só que às vezes as soluções naturais de Deus são mais fascinantes do que um milagre. Qual seria o fascínio de um anjo passar aqui e matar o exército inteiro? Não é? Para Deus seria. Agora essa engenhosidade de cântaros, trombetas e tochas e um grito. Às vezes a solução natural é mais engenhosa do que um milagre. Para encerrar, meus irmãos, toda obra de Deus precisa de dinheiro. Toda obra de Deus precisa de sustento. Lembra dos 22 mil que já ficaram com medo? Estou com medo. Quem tiver com medo, volte. Eu, presente. Depois os outros 10 mil tiveram que voltar para casa. Mas o que eles fizeram? Qual foi a participação deles? Olha o versículo 8, capítulo 7, versículo 8. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Provisões quer dizer o quê? Comida, alimento, as coisas que precisavam para os 300 que ficaram. Eles tinham que ficar bem nutridos, bem supridos, tinha que ter água, tinha que ter alimento, tinha que ter tendas. O povo lhes deu provisões. Talvez você seja medroso. Talvez você não leve a água lambendo com a mão. Ainda lhe resta contribuir de vez em quando, né, irmão? Pelo menos isso você pode fazer ainda, né? Ainda lhe resta dizer: não, vou ajudar, não estarei lá, mas eu
Conte comigo. Deus tem abençoado. Eu posso ajudar. Semana que vem, vamos para a parte 3, Israel sob a liderança de Gideão e o fim da vida de Gideão, né? Vamos orar? Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor que nos ensina princípios inestimáveis de vida com Deus, vida cristã, princípios de sabedoria. Que o Senhor nos ajude a entender que o Senhor sempre tem as melhores respostas e às vezes elas são apenas naturais. Que nós possamos glorificar o Teu nome por isso. Pedimos em nome de Jesus. Amém.